Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Jesus esteja com vocês. Hoje, quarta-feira, dia 2 de dezembro, nós vamos estar meditando sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá em Mateus, capítulo 15, do versículo 29 ao 39. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu daquela região e voltou para perto do mar da Galileia, subiu a uma colina e sentou-se ali. Então numerosa multidão aproximou-se dele, trazendo consigo muitos cegos, coxos, aleijados e muitos outros enfermos. Puseram-nos aos seus pés e ele os curou. De sorte que o povo estava admirado ante o espetáculo dos mudos que falavam, daqueles aleijados curados, de coxos que andavam, dos cegos que viam, e glorificavam ao Deus de Israel. Jesus, porém, reuniu os seus discípulos e disse-lhes: Tenho piedade desta multidão. Eis que há 3 dias está perto de mim e não tenho nada para comer. Não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça no caminho. Disseram os discípulos: De que maneira procuraremos neste lugar deserto pão bastante para saciar tal multidão? Pergunta-lhes Jesus: Quantos pães tendes? 7 e alguns peixinhos? Responderam eles. Mandou então as multidões assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, os abençoou, e depois os partiu e deu aos seus discípulos, que os distribuíram à multidão. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que restaram, encheram 7 cestos. Ora, os que se alimentaram foram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Jesus então despediu o povo, subiu para a barca e retornou à região de Magda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que cena maravilhosa, né? Diz a passagem aqui que para os discípulos aquilo que estava acontecendo, não só para os discípulos, mas para toda aquela multidão que estava ali vendo, isso era um espetáculo para eles. Algo que eles nunca imaginaram estava acontecendo. E para aquele povo havia chegado o Messias, havia chegado aquele que iria acabar com todo o sofrimento da face da terra. E diante desse espetáculo, diante de tantas curas, coxos voltando a andar, cegos voltando a enxergar, mudos falando, que maravilha, né? Acho que todos nós, cada um de nós, gostaríamos de estar neste lugar, nessa hora, vendo e presenciando tudo isso. Nós vamos ver mais para frente que Jesus, depois desses milagres, também da multiplicação dos pães e dos peixes, saciando a fome daquela multidão, Jesus vai criticar essa mesma multidão que começou a segui-lo, mas não por quem ele era. Jesus, o Filho de Deus, aquele que é maior que toda enfermidade, aquele que é maior que todo mal que habita sobre a terra, aquele que é capaz de multiplicar a matéria, que está acima de todas as coisas. Não, ele criticou a multidão porque elas o seguiam, não por isso, mas seguiam porque queriam mais pão, queriam ser saciadas, queriam matar a sua fome. A pergunta que fica hoje para mim e para você: por que nós seguimos Jesus? Por que eu sigo Jesus, você segue Jesus? É para ele não deixar faltar o pão na sua casa, no seu dia a dia? É para ele acabar com as suas dores, com os seus sofrimentos? Ou você o segue porque ele realmente é o Senhor que está acima de tudo isso, que ele é Deus? Jesus realizou milagres e continua realizando nos dias de hoje, não porque aquelas pessoas que receberam o milagre são melhores ou mais especiais que os demais.
Mas ele realiza para mostrar que ele está presente, que ele é Deus, um Deus vivo e um Deus que está acima de tudo isso, que é mais que tudo isso. O Senhor vai sim acabar com todas as dores, com todo o sofrimento, e ninguém mais vai ter sede nem fome quando nós estivermos no céu com Ele. Essa é a promessa dele. Porque lá não vai haver mais dor, não vai haver mais sofrimento, ninguém vai ter mais fome. Mas para chegarmos lá, nós precisamos seguir Jesus. Mas não esperando algo em troca aqui nessa vida, não. Seguir Ele por tudo que Ele já mostrou e provou que Ele é. Deus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Todas aquelas pessoas que tiveram suas vistas recuperadas, que começaram a falar de novo, que foram curados, que foram saciados, todos aqueles que foram curados voltaram a sofrer de novo. Jesus não acabou com os problemas da vida deles pelo resto das suas vidas aqui nessa terra. Aquelas pessoas que foram saciadas voltaram a ter fome novamente. Jesus não veio para acabar com o problema deste mundo, com as dores deste mundo, com as dificuldades deste mundo, mas Ele veio para mostrar para nós, através dos milagres que Ele fez, que Ele está acima de tudo isso, que Ele é maior, e que se nós temos que segui-lo, então seja pelo que Ele é, não por que Ele pode fazer na nossa vida, aqui nessa terra. Que nós possamos ter essa consciência, meus irmãos e minhas irmãs. Por que eu sigo Jesus? Por que eu oro? Eu oro porque Ele é Deus? Ou eu simplesmente só quero que Ele faça algo na minha vida? Que Ele me sirva curando? Que Ele me sirva dando? Ele é Deus. Ele provou isso e prova nos dias de hoje através do milagre que Ele está acima de todas as dificuldades, de tudo aquilo que causa a dor, a dificuldade nesta vida. Ele está acima, Ele é maior que tudo, e é por isso que nós devemos segui-los. E se Ele não curar? E se Ele não acabar com a minha dor, com o meu sofrimento? E se Ele não der o alimento que eu preciso? Eu vou desistir? Vou parar de segui-lo? Então o que eu procuro não é o Salvador, não é o Deus. O que eu procuro então não é o céu. Eu estou procurando saciar e acabar com os problemas desta vida. Que possamos pedir a Deus que nos dê a graça de olhar para Ele e segui-lo. Não por aquilo que Ele faz nessa vida, mas por aquilo que Ele é. E se nós o seguirmos a Ele, sem esperar nada em troca, porque Deus não precisa nos dar nada, Ele já nos deu tudo. Ele nos deu a vida e Ele deu a sua vida pela nossa salvação. Ele já deu tudo que Ele tinha. E com certeza um dia, mas não é nessa vida, se nós o seguirmos pelo que Ele é, Deus e Senhor sobre todas as coisas, nós não teremos mais fome. Nós seremos saciados eternamente. Nós não teremos mais dor, nenhuma enfermidade mais no nosso corpo, porque estaremos na glória com Ele e lá não haverá mais isso. Que Deus te abençoe. Que por intercessão de Nossa Senhora desça sobre você, sua casa, sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.